Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria Boa recebê-los noite. hoje. Boa noite, professora Isabel. Boa noite a todos. Agradecendo muito a presença de cada um, agradecendo ter nos enviado aí a mensagem, estarem presentes nessa palestra hoje sobre o tema terapia neural com a doutora Isabel. O Yara não ficará gravada, essa live não vai ser disponível, essa palestra, ok? Tá bom? Acompanha com a gente. Depois nós vamos disponibilizar aqui um material com resumo do conteúdo para vocês terem acesso. Tudo bem? E qualquer dúvida, eu vou deixar a palavra agora com a doutora Isabel. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês vão se comunicando com ela. Tá? Uma ótima palestra para todos nós. Obrigada, Braiane. Boa noite, gente. Vi que tinha aqui umas carinhas conhecidas. Fico feliz de ter uma galera que está curiosa sobre terapia neural. Espero que vocês gostem da palestra de hoje, porque é uma técnica que ela é bem interessante. Ela é diferente, ao mesmo tempo que ela é simples de se aplicar, mas ela causa nos pacientes uma reestruturação, vocês vão perceber, tá? Vou mostrar caso clínico. Então, acredito que vai aí suprir a curiosidade de vocês e, quiçá, deixar mais curiosos para se aprofundar. Então, nós pretendemos fazer um curso online, tá? Bem mais aprofundado aqui. Eu vou deixar um en passant, um gostinho de quero mais. Tenho certeza que vocês vão curtir, né? Então, bom, para quem não me conhece, me chamo Bel Paiva, ou Isabel Paiva. Eu prefiro Bel Paiva, né? Porque eu gosto das coisas mais aproximadas, vamos colocar dessa forma, né? Isabel, parece que alguém tá me chamando, tá me ligando do banco. Não gosto muito. Então, Bel Paiva acho que é um pouco mais simplista. Então, para quem não me conhece, sou médica veterinária, acupunturista e fisiatra. Eu tenho algumas especializações, como neurologia, terapia neural, quiropraxia, terapia canábica, acupuntura, fisioterapia, enfim, mochibustão japonesa. Então, assim, o que eu pude fazer de cursos e pós-graduações para incrementar a reabilitação, eu fiz e faço. Inclusive, gente, sugiro fortemente para vocês que vocês aprendam o máximo de técnicas possíveis para que vocês não fiquem presos em casos clínicos complexos e você só tem uma técnica e de repente aquela técnica não vai poder ser utilizada, seja porque o paciente não aceita agulhamento ou o que quer que seja o motivo, né? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês uma palestra, né, um breve en passant de uma técnica que acho muito coringa, muito bacana, simples de ser aplicada, é uma terapia que é barata e que a gente pode incrementar a nossa reabilitação. Nesta palestra, eu vou trazer algumas definições, vou trazer alguma coisa de artigos, né, o que tem aí, dos estudos acadêmicos, para vocês perceberem a importância dessa técnica. É uma técnica que ela não é nova, né, ela vem lá de 1945, 50, né, ela vem se aprimorando, obviamente, e a gente vem trazendo isso para a veterinária e com resultados bem interessantes. Vou trazer também casos clínicos, para vocês terem ideia, né, de como que a terapia neural atua nos pacientes, em que casos a gente pode utilizar e o que esperar de resultado. Gente, normalmente como que eu faço as minhas apresentações? Eu gosto de fazer uma apresentação mais fluida, então o que quer que vocês tenham dúvidas, escrevam aqui no chat, tá? Manda aqui para a Braiane, que no final da apresentação eu abro aqui o chat e respondo todo mundo, tá? Então, normalmente eu já sigo fazendo a palestra e vocês vendo todo esse material e confabulando a dúvida, né, que vocês têm em relação a isso, seja casos clínicos, né, que queiram conversar ou entender o que eu fiz em um dos casos que eu vou apresentar aqui. Então, muito que bem, minha gente, sejam muito bem-vindos, apertem os cintos, vamos conversar um pouquinho sobre terapia neural, um tratamento promissor para casos complexos. Então, me apresentando aqui novamente, sou Bel Paiva, sou acupunturista, fisiatra, trabalho com a parte de neurologia, terapia neural, quiropraxia, terapia canábica, ozônio, né? Então, tudo voltado para a reabilitação. Todas essas pós-graduações e cursos que eu fiz foi para implementar o que eu já faço na reabilitação. Então, a terapia neural é uma ferramenta que vocês vão perceber aqui, que ela tem um uso bem interessante.
Vou começar, então, falando um pouquinho da parte histórica, só para vocês entenderem de onde é que vem isso, como que surgiu esta bendita ferramenta. Então, gente, voltando aqui, né, da história, né, os irmãos Honeck, que eram dois médicos alemães, eles estavam fazendo testes com a nova medicação, o novo analgésico local, que era a procaína, e usaram de cobaia a irmã, que tinha enxaquecas crônicas. E falaram, chamaram ela na chincha, falei, vamos testar um negócio aqui diferentão? E fizeram uma inoculação intravenosa de procaína. E isso lá em 1925, vejam só. E aí eles relataram o que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, que é o fenômeno de segundos. O que, que é isso? A partir do momento que eu aplico a procaína, ela tem uma ação rápida e direta. Né? Inclusive, eu vou falar um artigo um pouco mais para frente do uso em humanos, o que, que isso gera na gente. Né? Inclusive, eu já fiz em mim, gente, depois eu conto essas aventuras, mas são coisas diferentes que acontecem, né? Cada pessoa, cada paciente responde de uma forma, mas foi aqui que foi instaurada a história do fenômeno de segundos. Então, assim que eu aplico a procaína, eu tenho uma ação rápida e visível, né? Então, vocês vão perceber isso nos casos clínicos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, eles começaram a utilizar as vias intramuscular e intravenosa e perceberam que tinha uma ação curativa importante. Então, por exemplo, a irmã deles não teve nunca mais enxaqueca. Curou. A gente vai entender o que, que aconteceu. Então, aqui a gente sabe que a procaína, ela é uma terapia biorreguladora. É como se eu desse um reset nas células doentes, né? Então, normalmente a gente usa em baixas concentrações, normalmente de 0 a 3 a 2%, né, de procaína. Em pontos específicos, também vou falar um pouco mais para frente que pontos são esses, podemos usar acupontos, né? Ah, Bel, tenho que ser acupunturista para fazer terapia neural? Não, mas você estará em vantagem se você souber onde ficam os acupontos, né? Então, é uma terapia que a gente trabalha muito membrana celular, né? Vocês já vão entender. Então, pensando aqui, gente, juntos. Células produzem corrente elétrica, tá? E estímulos frequentes ou intensos que a terapia neural chama de campos interferentes, provoca uma despolarização permanente desta célula. E é aí que a procaína ela vai atuar. Então, assim, numa comparação bem bobinha, é como se eu pegasse um desfibrilador e desse um choque na célula, e ela volta a funcionar normalmente, tá? A terapia neural, a teoria dela diz que um trauma, isso é um trauma físico e ou psicológico, podemos tratar a parte das emoções também com terapia neural, produz perturbações de longa data nas funções eletroquímicas dos tecidos afetados. Então, por mais que seja uma região de um trauma e ali ficou uma cicatriz, esta cicatriz vai ter uma atuação no corpo como um todo. A parte do corpo vai afetar o corpo como um todo. Grava essa informação. Então, aqui a gente tem a procaína tendo uma influência na despolarização e repolarização das membranas celulares. Ela dá um reset celular. Então, uma informação bem mais fluida, né? Mas é isso que acontece, tá? Então, o resultado do trauma, enfraquecimento do organismo em partes ou como um todo, provoca uma mudança geral no corpo. Se uma parte não está bem, o resto também não estará. Inclusive, é uma teoria que a gente usa muito na acupuntura, a gente usa muito na quiropraxia. Os ajustes que a gente faz em uma vértebra vão reverberar no corpo todo. Inclusive, a gente faz isso com a procaína. Então, a injeção, seja intramuscular, em acupontos, pontos gatilhos, intravenosa, depois a gente vai falar das aplicações, ela vai causar uma alteração, um reset celular naquele campo interferente, naquele local que alguma coisa não está bem e que está afetando o todo, e que a gente consegue ajustar o corpo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a terapia neural, resumidamente, ela corrige os transtornos elétricos na célula, através do sistema nervoso autônomo, né? Então, lembrando aqui, o sistema nervoso autônomo, ele é um circuito regulador de hormônios, a parte humoral, a parte neural, de sinais, né, para o corpo inteiro, e que se expressa principalmente na pele, tá? Aqui viemos para a parte da procaína em baixas concentrações,
trabalhadas em pontos específicos, causando uma repolarização de membrana celular. Tá aí tudo bem? Então, lembrando que as células produzem a corrente elétrica e por isso que a gente vai ter uma atuação tão importante da procaína nestas células. A gente vai repolarizar, tá? Aqui que eu estava explicando o que eram os campos interferentes. Então, estímulos frequentes ou intensos a longo prazo causam despolarização permanente destas células afetadas, tá? Então, o que a teoria da terapia neural fala para a gente? O trauma, seja ele físico ou psicológico, produz perturbações de longa data em funções eletroquímicas. E é aqui que a procaína ela vai agir, tá? Qual é o segredo da gente? Que a galera que vai trabalhar com terapia neural, descobrir quais são os campos interferentes. E essa é a charada, saber aonde que a gente vai aplicar essa procaína. Aqui é o segredo, tá? Então, como eu tinha falado, a procaína, ela vai causar o quê? Um reset celular. Vou desfibrilar esta célula que está afetada e doente e vou fazer com que ela volte ao normal. Então, como eu estava falando aqui, o resultado do trauma, né, enfraquecimento de uma parte do organismo, mexe nele como um todo. Então, não tem como uma parte, né, uma pequena parte do meu corpo ou do corpo do meu paciente está afetada e o resto do corpo não. Não existe isso. Então, para quem trabalha com integrativa, sabe que nós olhamos o nosso paciente com um olhar holístico. O que quer dizer holístico, gente? Por definição, holos, né? O todo. Eu não vejo, chegou para mim um paciente com displasia coxofemoral. O meu paciente ele não é só um quadril afetado. No paciente, eu tenho que olhar meu paciente como um todo. Então, se uma parte dele está afetada, o corpo também estará. E aqui que eu estava falando que é uma teoria também que é muito utilizada na acupuntura, na quiropraxia. Na quiropraxia, a gente faz ajustes sutis em determinadas vértebras ou partes do corpo para a gente ter um ajuste total deste corpo, ok? E aqui mostrando quais eram esses campos interferentes para a gente, né, a gente da veterinária. Então, implantes, cirurgias, né, as cicatrizes das cirurgias, chips que a gente implanta nos nossos pacientes, dentes com problemas, já vou falar um pouquinho da história do dente. O dente, gente, tem uma ação muito importante. Ele pode ser tanto o campo interferente como um campo perturbado. O que é campo perturbado? É o local que o campo interferente está atuando. Nem sempre é o mesmo, às vezes é bem distante. Às vezes, gente, um dente meu, por exemplo, o meu canino, ele está afetado, tem uma cárie, que quer que seja, o meu fígado estará alterado. Olha como o campo perturbado não tem nada a ver com a paçoca, mas tem, né? Então, depois eu já vou mostrar para vocês a parte da procaína que trabalha dentes, tá? Assim como a gente faz com a acupuntura, a gente trabalha meridianos, trabalhamos à distância, na terapia neural também. Lesões de pele, traumas psicológicos, atopias, lesões de dermatite, traumas, tudo isso são campos interferentes. E os dentes também, vocês já vão entender. Então, aqui o que a gente chama de odontologia neurofocal é exatamente a relação que eu tenho com os dentes e os órgãos internos, assim como a gente tem os meridianos de acupuntura e os órgãos internos. Inclusive, vou trazer muito material aqui de um professor de odonto chamado Joel Alves, maravilhosos os livros dele, vou falar um pouquinho dele, tá? Ele trabalha muito com isso, né? Ele consegue fazer essa relação direta desses campos interferentes ou campos perturbados. A gente nunca sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Foi o campo perturbado que apareceu no dente, ou o dente é o campo interferente e apareceu em outro local. Então, a gente tem uma relação somatotópica, quer dizer o quê? Cada dente, cada região do dente, ela é responsável por uma parte do organismo. Então, por exemplo, a gente tem que os caninos são responsáveis pela parte do fígado e vesícula biliar, e os incisivos pela parte urogenital. Inclusive, gente, existe uma terapia maravilhosa que a gente faz para pessoas que estão com cistites crônicas, recorrentes, que estão com aquela dor insuportável, e a gente faz o uso da procaína nos incisivos, na gengiva do incisivo. E a gente tem aquele fenômeno de segundos, que é exatamente o desaparecimento dos sintomas na hora da aplicação. Eis o mistério da fé, minha gente. Existe milagre? Não, existe neurofisiologia. E aqui é só para ficar um pouco mais claro, não sei se vocês conseguem ver, esse material estará disponível em PDF, tá, meu povo? Fique tranquilo, na página de ar,
tá? Quem não está conseguindo enxergar aqui na apresentação vai ver esse material em PDF, tá bom? Aqui é só uma representação dos dentes. Então, o rim e bexiga estão representados pelos incisivos, os caninos pela parte de fígado e vesícula biliar, os premolares, pulmão e intestino grosso, e os molares, o primeiro e o segundo, estômago e baço, e o terceiro molar, coração e intestino delgado. Lembra o que para a gente aí da galera da acupuntura, os 5 elementos, né? Que a gente tem representado por dermátomos, né? Áreas do nosso corpo divididas e que representam, à distância, órgãos internos. Então, para a parte da terapia neural, funciona de forma semelhante, tá? Então, olha que interessante, a gente pode, inclusive, tratar campos interferentes com aplicação de procaína direto na gengiva, né, dependendo do que você queira tratar, como eu trouxe aqui de exemplo, a cistite, que a gente usaria a gengiva dos incisivos para a gente fazer esse tratamento e a gente sumir com estes sintomas. Como que funciona? Por que a gente escolhe a procaína, minha gente? É a droga de escolha porque ela é metabolizada no plasma pelas pseudocolinesterases e com excreção renal. Não é incomum quando a gente faz terapia nos nossos pacientes, terapia neural nos nossos pacientes, assim que acaba a sessão, ele vai correndo fazer xixi, gente. Isso é muito comum, dá muita vontade e já está sendo excretado ali, né, pelas pseudocolinesterases. A procaína, normalmente, ela é utilizada de 0,3% a 2%. A média, tá, gente? De 0,1 a 0,3 ml por ponto, veja que pouquinho que a gente usa. A depender do histórico do paciente, da nossa anamnese, esta aplicação de 0,1 a 0,3 ml por ponto pode ser em cicatrizes, pontos gatilhos, né, ou seja, pontos de dor, pontos de acupuntura, perilesional em lesões de pele, cicatrizes, tá? Inclusive, a gente pode trabalhar problemas psicológicos trabalhando a cicatriz umbilical. Já fiz isso, inclusive, em paciente. Nossa, Bel, no umbigo, e aí? Gente, assim, eu vou dizer para vocês que a coisa mais gostosa do mundo é a sensação, mas é rápido, tá? O desconforto é mínimo, e, enfim, vocês vão perceber, tá? Bem tranquilo. E o resultado? A gente tem uma repolarização de membrana e retorno das funções normais dessa célula, tá? Então, a neurofisiologia está aqui. Eu trabalho repolarização de membrana celular e eu utilizo muito a matriz extracelular, tá? Então, é uma comunicação rápida para o corpo todo. E por isso que a gente tem um órgão importante que a gente tem no corpo inteiro, que é o quê? A pele. O sistema nervoso autônomo, ele atua na pele principalmente. Então, quando a gente tem sinais clínicos vagais, por exemplo, a gente tem muita área para trabalhar, meu povo, muita área. Então, essa que é a vantagem da terapia neural. A gente pode explorar um monte de lugar de aplicação, formas de aplicação, tá? É bem interessante. Em que casos, Bel, que eu posso aplicar esta terapia maravilhosa que você traz aqui para a gente? Meu povo, praticamente tudo nesta vida. Algias, né, dores, seja aguda, seja crônica, casos ortopédicos, inclusive vou trazer uma aí que vocês não vão acreditar no que rolou. Problemas de pele, pacientes atópicos. Gente, atopia, vocês sabem que é um problema dificílimo de se tratar. Vai e volta, tem altos e baixos. A gente normalmente tem que fazer uma terapia mirabolante, com muitas técnicas para o negócio poder dar certo. E a gente consegue trabalhar a atopia com procaína. Megaesôfago, vou trazer inclusive aqui um trabalhinho, um artigo científico mostrando o tratamento de megaesôfago com procaína. E, gente, me falem aí, quem que sabe algum tratamento que funcione, que seja bom, bonito, barato, para megaesôfago. E tem, cara, e tem. Enfermidades neurológicas, por exemplo, disfunção cognitiva. Inclusive, eu vou trazer um caso clínico aqui que eu vou mostrar para vocês de disfunção cognitiva avançada, tá? Desconheço qualquer outra terapia que tenha uma ação tão rápida, imediata e que auxilie a disfunção cognitiva, que realmente o prognóstico é ruim, né, minha gente? Nós sabemos o final da história é degenerativa, a gente sabe que com o passar do tempo vai piorar, né? Todas as técnicas têm limitação, obviamente, mas de tudo que eu já apliquei em pacientes com disfunção cognitiva, realmente a procaína foi que me deu o resultado melhor e mais duradouro. A gente conseguiu prorrogar uma qualidade de vida, né? E a gente atrasar, né, o efeito da disfunção cognitiva com todos os seus sinais clínicos. Sequelas de sinomose podemos trabalhar, tá?
Comportamento, como eu falei para vocês, porque a terapia neural, ela entende o trauma tanto físico quanto psicológico, tá? Inclusive, mas como assim? O que tem a ver o trauma psicológico? Quer ver um exemplo, minha gente? Povo que tem psoríase, o que acontece? Algo emocional acontece, abala esta pessoa e a lesão aparece. Ai, Bel, e aí? Mas foi uma lesão que ela se machucou? Não, foi o corpo dela. Então perceba como essa parte psicológica ela tem uma atuação importantíssima e que também é de difícil resolução, né, minha gente? Eu desconheço aqui uma terapia única que a gente consiga fazer que resolva problema de comportamento, né? Normalmente a gente faz um tratamento multimodal e a procaína é uma ferramenta bem interessante para entrar nesse balaio, tá? Bom, das terapias que temos aqui, desculpa, das teorias da terapia neural que temos aqui, temos 5, que está no livro do Joel Alves, que eu comentei com vocês. Esses livros, gente, eu vou mostrar no finalzinho, tá? Estou com eles aqui do meu lado. São livros fantásticos, maravilhosos de ler, fácil de ler, bem bacana, bem interessante, e que ele traz, né, algumas explicações do porquê que funciona, tá? Então, a primeira teoria seria do sistema nervoso autônomo, tá? Então, a procaína injetada em gânglios autonômicos, nervos periféricos e cicatrizes e glândulas e pontos gatilhos, ela faz com que o sistema nervoso autônomo ele reaja por hormese. O que é isso? É um fenômeno de dose-resposta que quando eu uso substâncias com a baixa dosagem, eu tenho uma resposta muito importante do corpo. E é assim que a procaína atua também, assim como, por exemplo, a homeopatia, né? E aqui a gente vai ter, como eu falei nos outros slides, um reset celular, porque a procaína atua na condutividade da membrana celular. Eu dou um reset. Lembra da história do desfibrilador? Eu dou um up nessa célula e ela volta ao normal. A segunda teoria seria dos campos interferentes, né? Então, aquelas regiões que aconteceu alguma coisa e que vão influenciar o corpo como um todo. Então, irritação local nos tecidos causa uma disautonomia. O que é isso? Algo que acontece no sistema nervoso autônomo, tá? Então, desregula o sistema nervoso autônomo. Lembra que ele está em nosso corpo inteiro, na pele. Olha o tanto de pele que a gente tem, meu povo. O sistema nervoso autônomo ele está presente em tudo, tá? E que é chamado do campo interferente, justamente essa atuação, essa lesão tecidual que vai afetar o corpo como um todo. Toda enfermidade e ou dor é causada por um campo interferente ou mais. Normalmente mais. Então, quando a gente começa a fazer nossa investigação, nossa anamnese e começa a investigar nosso paciente, a gente percebe que vai ter muita coisa aí de campo interferente. E vamos trabalhar todos que a gente conseguir identificar. A procaína ela tem o potencial de eliminar este campo interferente. Então, aquela interferência, por exemplo, aquela cicatriz que afetava o corpo como um todo, quando eu injeto procaína perilesional, eu tiro essa interferência, eu tiro esse ruído do corpo e ele passa a funcionar de forma normal. A terceira teoria seria da continuidade facial, aqui trabalhando com fáscia. Então, galera da integrativa, que trabalha com terapia manual, quiropraxia, fisioterapia, a gente sabe a importância da fáscia, da comunicação que ela tem com o resto do nosso corpo. E, gente, a fáscia, ela tá bem superficial. Então, assim, vocês que veem aquela massagem de liberação miofascial, que é uma esfregação com muita força, aquilo ali não é uma liberação miofascial, tá, minha gente? Não é, a face ela é muito delicada, a gente faz movimentos sutis, tá? E aqui o sistema de face, como eu falei, ele tem uma comunicação tecidual local e sistêmico. Então, o que quer que aconteça naquele local da fáscia será comunicado para todo o corpo, seja bom, seja ruim. Então, uma alteração numa região, a face afetada afetará o corpo. O reset das cargas, causada pela procaína, normaliza esse tecido cicatricial da fáscia. E eu tenho a volta à normalidade. Então, a fáscia, na hora que eu tiro o campo interferente daquele local de lesão, a fáscia, inclusive, informa o corpo: olha, aqui não temos mais campo interferente. Pode voltar ao normal, meu povo. A quarta teoria seria do sistema linfático, né? Então, existem muitos trabalhos, inclusive de dentista, tá, gente, que trabalha com terapia neural, que fazem aplicação de procaína em gânglios, tá? Então, o sistema linfático ele pode se encontrar em espasmo crônico, né, por lesões, enfim. E áreas do corpo por longo período não permite esse transporte de linfa adequadamente. Então, quando eu faço aplicação nos linfonodos, eu libero essa linfa.
e o corpo também volta a atuar de forma normal, tá? Então, atua drasticamente. E lembra daquela história do fenômeno de segundos. Uma aplicação em linfonodo, você tem um resultado, gente, na hora, você tem sensações na hora, tá? E a quinta teoria, que eu acho essa parte belíssima, então quem tiver curiosidade, eu vou falar aqui do livro do Pinchiger, tá? Que é o sistema de Pinchiger, que ele fala justamente da matriz extracelular. Gente, porque não existe só a célula uma grudada na outra, existe algo entre elas e que é muito importante e que faz toda essa comunicação entre elas e para todo o corpo, para o sistema nervoso autônomo e para o corpo todo, tá? Então, a matriz celular é um tecido onipresente no corpo inteiro, né? Lembra, pele é um canal de comunicação entre as células. Então, essas moléculas, elas atuam como se fossem cristais líquidos e essa informação, seja da procaína ou das lesões, ela se espalha rapidamente, tá? Então, lembra aqui a teoria do fenômeno de segundos, né, dos irmãos Honecker, que eu falei lá no começo da apresentação. Então, uma mudança em uma parte afetará o todo. Então, aqui, gente, só mostrando brevemente, eu peguei 2 trabalhinhos que eu vou falar um pouquinho sobre, e mais uns 3 que eu deixei aqui, caso vocês tenham, né, curiosidade, para vocês, com o título aqui, vocês buscarem esses trabalhos e darem uma lida, que, nossa, gente, eu tô muito artigo de terapia neural, é cada coisa bacana que a gente vê. Eu peguei esse aqui para destrinchar um pouquinho, porque eu achei ele muito interessante, ele é humano, tá? E para a gente perceber como tem uma atuação na parte psicológica. Então, o nome do trabalho era o quê? A melhora dos sintomas físicos e liberação emocional após terapia neural. Foi uma análise, tá, qualitativa e mecanismos de ação da procaína. Então, o que que rolou? Eles pegaram 22 pessoas com diversos problemas de saúde, comorbidades, gente com mais de uma doença, com dores crônicas, com problemas psicológicos, tá? Eles dividiam esses grupos e fizeram aplicações durante um período. E variava a quantidade de aplicação dependido, né, do problema que a pessoa apresentava. E aí eles começaram a pegar os relatos do que as pessoas sentiam após essas aplicações. Então, vejam só o que rolou depois das aplicações dessas pessoas, tá? Tirou o bloqueio da dor e o aumento da temperatura local. Então, quando as pessoas receberam a procaína, elas sentiram realmente esquentar aquela região que recebeu a procaína. Eu já fiz em mim mesma, gente, isso é real, acontece, dá até um calafrio. É um negócio diferente, é um negócio esquisito, mas que te causa uma sensação muito boa depois. Houve reações vegetativas e turbilhão de sensações. Então, assim, gente, às vezes a gente faz a procaína, pensando aqui em humanos, né? Em pontos de acupuntura que trabalham o emocional, por exemplo, o VC17, que fica entre os seios, né? Então ele trabalha muito a questão emocional. E você tem liberação de traumas. Às vezes a pessoa revive aquele trauma. Às vezes vem uma lembrança forte, às vezes vem um choro copioso. Acontece, eu já vi aluno fazer isso na minha frente, né? Aluno que pedia, Bel, faz em mim que eu quero sentir. E eu explicava, falei, olha, vou fazer, mas pode acontecer isso, e é normal, esperado e é transitório. Fique tranquila. A menina ficou chorando 10 minutos, gente. Eu fiquei assim, ó. Então, ela reviveu alguns traumas, tá? Então, que foi isso aqui que eles citaram nesse trabalho. Então, algumas pessoas falaram que naquele momento da aplicação teve um agravamento dos sintomas, sentiu mais forte. Então, assim, se a pessoa tinha dor em cotovelo, uma displasia de cotovelo, ela sentiu uma dor excruciante naquele momento, sentiu novos sintomas, uma necessidade de chorar, né? E uma dificuldade de lidar com aquela situação. Ou seja, aquele trauma ele voltou e a pessoa teve que lidar com aquilo ali. Outras pessoas relataram a liberação física e emocional dos sintomas, acompanhado de choro e de lembranças vívidas. Outras pessoas, no final do experimento, falaram uma integração do processo, né? Entenderam o que tinha acontecido, reviveram esses traumas, integraram e tiveram um reenquadramento da percepção de dor e uma nova consciência do que tinha acontecido. Ou seja, ela teve uma cura daquilo ali que ela tinha, seja uma doença física, uma doença mental, ou os dois juntos, né? Porque uma coisa não impede a outra. E no final do trabalho, a grande maioria das pessoas que fizeram o experimento falaram que tiveram melhora do trauma emocional, da dor e tiveram um fortalecimento psíquico. Olha que loucura, minha gente. Com a aplicação de procaína, essas pessoas conseguiram reviver o que aconteceu, vieram em flashes e conseguiram trabalhar essa dor mental e física. E o negócio dissolveu. Que era o quê? O campo interferente. Tirou-se o campo interferente. A vida seguiu. Olha que interessante. Trouxe aqui um outro trabalho agora para a parte de veterinária, falando de atopia, né? Então, vai eficácia da terapia neural no tratamento da dermatite atópica em cães.
Então, como que foi o experimento aqui? Olha que interessante. Eles pegaram 18 cães, não tinha grupo controle, né? Então, assim, eles observavam os cães que tinham atopia há pelo menos um ano, apresentando sintomas e sinais. Eles não fizeram nenhum outro tratamento a não ser a procaína, nenhum, tá? Foi só a procaína. E a aplicação da procaína era o quê? A 0,7%, que é o que a gente mais usa, intravenosa, na dose de 0,1 miligrama por quilo. Então, seguido de 10 a 25 injeções intradérmicas da mesma, tá? Então, assim, fazia intravenoso e pegava as lesões e fazia injeções perilesionais, tá? Então, variava aí do tanto de lesão que esse cachorro tinha, tá? No volume de 0,1 a 0,3 ml por ponto. Veja que pouquinho, minha gente, que a gente aplica, tá? Os cães receberam de 6 a 13 séries de tratamento durante o período do estudo. Eles tiveram uma redução do prurido significativa, olha que bacana. Não teve nenhum efeito colateral, nenhum, tá? E o tratamento parece ser eficaz realmente no tratamento da atopia. Então, veja, um problema sério, de difícil resolução, que normalmente é multimodal, que a gente faz tratamento, né? E com ciclosporina, e corticoide, e reza 10 Pai Nosso para dar certo. E aqui a gente teve um resultado bacana com procaína. Olha que interessante. Aqui eu só trouxe títulos aqui para vocês verem. Eu tenho esses trabalhos, gente, maravilhosos. Fácil de baixar também, tal, que vocês jogarem ali no Google Scholar, no PubMed, vocês acham isso aqui super tranquilo, tá? Então, terapia neural no tratamento de ruptura de tendão calcâneo, tratamento em megaesôfago e tratamento em hemangiosarcoma e carcinoma, ou seja, casos oncológicos. Gente, hemangiosarcoma e carcinoma de células escamosas são tratamentos chatos de se fazer e normalmente com recidiva. Normalmente o cachorro ele volta com várias lesões. Você trata uma e aparece 10, certo? E aqui eles tiveram um resultado bem bacana, tá? É um grupo de Minas, se não me engano, tá? Da Bruna e do Leonardo, tá? Leonardo Viana. Bruna Gonçalves e Leonardo Viana, vocês vão ver bastante o nome dessas duas pessoas em trabalhos de veterinária com procaína, tá? Bem interessante. E aqui, minha gente, a cereja do bolo, a parte mais legal, para mim pelo menos, né? Espero que para vocês também, que foram os casos, peguei 3, tá, gente? Eu tenho vários, né? Mas aqui é só para dar um gostinho de quero mais para vocês, só para vocês entenderem casos difíceis, e eu já vou explicar por que era difícil, e que a gente teve um resultado muito bacana e um resultado rápido, tá? Então, vou mostrar aqui 2 casos ortopédicos e um de disfunção cognitiva, beleza? O primeiro caso, minha gente, foi, na verdade, o primeiro caso que eu tratei com terapia neural. Via de regra, quando eu aprendo uma técnica nova, eu tento colocá-la em prática o mais breve possível. Eu aprendi a fazer terapia neural num curso de pós no meio da pandemia. Então, assim, foi um período complicado e lá. Este caso aqui foi o seguinte: a Fiona, ela era uma dog alemã de 11 anos de idade e que ela teve uma fratura de fêmur há 3 anos. Ou seja, eu já peguei a Fiona já cagada, desculpa que palavreado, mas gente, cagada essa perna, tá? A história foi o seguinte: o tutor, sem querer, atropelou ela, quebrou fêmur, fez uma cirurgia reconstrutiva, o ortopedista colocou uma placa, tudo bem, ela voltou a usar a pata, e ele, quando foi tirar a placa, ela parou de usar a pata. O membro, se não me engano, o membro pélvico direito. Eu esquerdo, não, cadê? É o direito mesmo, isso. Membro pélvico direito. E ficou assim durante 3 anos. Então, imaginem comigo como que um dog alemão de mais de 50 quilos andando em 3 patas e não utilizando o membro pélvico. Este membro pélvico atrofiou. Então, assim, quando ela chegou para mim no meio da pandemia, gente, faltava assim um palmo para ela encostar a pata no chão. Toda contraturada, pectino contraturado, bíceps femoral contraturado, ela não encostava a pata no chão. Ela ficou contraturada durante 3 anos. E eu ralei pra caramba, usei todas as técnicas que eu sabia, toda a parte de fisiatria, acupuntura, reabilitação, tudo que eu sabia. E o máximo que eu consegui, depois de 3 meses de reabilitação, correndo atrás do negócio, passando um monte de exercício para o tutor e fazendo liberação, e tirando contratura, foi que ela encostasse a unha no chão. Ela continuava não usando o membro. Me deu um revertério no dia, falei, cara, preciso fazer alguma coisa diferente, entendeu? O que eu estou fazendo não está dando resultado. E conversei com a tutora. Falei, fulana, eu aprendi uma técnica nova e gostaria de testar. Tudo bem? Ela, não, tudo bem. Fiz terapia neural nesta cachorra. Deu uma semana, olha essa cachorra. Ela veio andando, minha gente, com a pata.
Era a tutora chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu tinha que fingir que eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha feito uma aplicação. A tutora não estava acreditando. Assim, se vocês perceberem, olha, como ela nem tem bíceps femoral. É um buraco aí que está faltando, né? Essa foi a primeira parte da reabilitação, voltar a andar. Depois a gente foi trabalhar toda a parte de fisiatria, né? Para a gente ganhar musculatura, tônus muscular, enfim, ela usar de forma adequada. O que eu fiz na dona Fiona? Ih, não quer passar aqui, minha gente, peraí. Vou baixar. O que eu fiz na dona Fiona? Pontos de acupuntura com procaína a 0,7%. Eu usava 0,2 ml em cada ponto e eu trabalhei a cicatriz desta cirurgia, que foi mal sucedida, da retirada da placa. Então, perceba, minha gente, então, assim, não sei se todo mundo aqui é familiarizado com a acupuntura, mas vou falar aqui os acupontos que eu utilizei, vou explicar por que eu utilizei, tá? Então, VG4, Bairruí, VB29, VB30, Bexiga 54, Giangial, que é um ponto extra no quadril, estômago 36 e a cicatriz. O VG4, ele faz parte do cinturão renal. O cinturão renal, ele trabalha a parte dos ossos, né? Lembrando que o rim, na medicina chinesa, ele rege ossos. O Bairruí, ele dá sustentação ao quadril e membro pélvico. O Giangial, ele trabalha quadril, é um ponto extra que eu uso, inclusive, em caso de displasia coxofemoral. A tríade que a gente trabalha muito em displasia coxofemoral, que é VB29, VB30, bexiga 54, que são esses 3 pontinhos ao redor da coxa femoral que vocês estão percebendo. E o estômago 36, que é esse ponto na tíbia, que é um ponto super importante, é um ponto motor também, ou seja, ele trabalha a motilidade do membro pélvico e é o ponto de maior nutrição e tonificação que eu tenho no corpo do bichinho. E a cicatriz, por óbvio, ser o campo interferente, certo? Foi isso que eu fiz na Fiona, e Fiona voltou a andar, minha gente. Quase gritei para a tutora, levanta-te e anda, Lázaro. Foi isso que aconteceu, né, gente? Então, percebam como é bacana um caso difícil. Ela já tinha passado por outros veterinários, ninguém queria pegar o caso, porque era um caso muito complicado. A tutora também não tinha muita grana, e vejo que a gente fez um milagre da procaína, né? Em uma sessão eu já consegui que esse animal voltasse a usar pata. E a gente foi, né? Lógico que eu prorroguei esse tratamento até a liberação e a alta dessa cachorra, tá? O segundo caso, minha gente, esse caso é muito engraçado. Também, caso difícil, né? O Simba é um poodle gigante de 9 anos. Esta criaturinha, vocês vão ver ele andando aí. Ele é um fofinho, mas pensa no cachorro atentado. A história dele foi o seguinte: ele foi pular o portão da casa dele, que era de metal vazado, e a perna ficou. Ele foi e a perna ficou. E ele teve fratura exposta. Ficou horas com a perna, com o osso para fora, minha gente, pendurado no portão. Não morreu porque Jesus não deixou. Foi para a cirurgia, fez uma reconstrução com a placa. E depois que colocou a placa, ele não usava a pata. Vou colocar o vídeo aqui do Simba chegando na clínica. O Simba andando aí com a placa, mas ele não colocava a pata no chão. Ele não usava esta pata. Então, ele já tem aí uma contratura importante, também ali uma atrofia bem importante de bíceps femoral, né? E aí, minha gente? Aí a história é engraçada, né? Esse aqui foi o vídeo da primeira sessão. Aí a tutora me mandou mensagem depois. Era a tutora meu Vars, assim, ela não gostava muito de levar, né? Tanto que ela levou só 3 sessões, porque resolvia, lá resolveu, não quero mais levar. Aí, na segunda sessão, graças a Deus que eu gravei, né? Ela mandou uma mensagem: meu cachorro continua não usando a pata. Eu falei: pois ele é um ator da Globo, amada, porque aqui na clínica ele anda, viu? E aí, minha gente, só para vocês terem noção, tá? Então, de novo aqui, Simba entrando na clínica. Perceba, não está usando a pata. Simba, 40 minutos depois da procaína. 40 minutos depois da procaína. A sorte é que eu gravei, né? Mas ele andava em casa, porque a tutora era várzea mesmo, ela não queria levar. E aí, minha gente, qual foi o milagre do Simba? O que rolou de diferentão? Alguns pontos vão se repetir, até porque eu estava trabalhando aqui membro pélvico e quadril, né? Então, VB29, VB30, bexiga 54, que é aquela tríade que a gente trabalha, problemas de quadril, né? Displasia coxofemoral, por exemplo.
o Jianjiao, o estômago 36, e o que eu fiz de diferente aqui, os Liu Fengs. Que pontos são esses? São acupontos extras nos interdígitos do pé, do tarso. Injetei aí. Normalmente eu utilizo quando eu quero dar uma resposta neurológica mais forte, tá? E utilizei esses pontos. E, obviamente, o que eu consegui alcançar da cicatriz da placa. Como ele estava enfaixado, eu não consegui ter acesso a toda a cicatriz. Né? Então, do que eu consegui alcançar ali com a seringa, eu também injetei na cicatriz, tá? E isso foi o que aconteceu com o Simba, gente. Na primeira sessão que eu apliquei, 40 minutos depois, ele já estava usando a pata. É rápido assim. E o último caso que eu trouxe aqui, que é do Sansão, paciente muito querido meu, que ele já se foi, infelizmente. Ele era muito velhinho. Era mais fácil, gente, eu falar o que o Sansão não tinha. Porque, assim, ele era um compêndio de veterinário de tanta doença que ele tinha. Ele tinha muita coisa. Ele era paciente oncológico, ele tinha artrose em quase todas as articulações, um monte de osteófito, hérnia de disco, espondilose, luxação de patela, ele teve ruptura de ligamento do joelho também. Mas, assim, o que piorava tudo, além de ser um cão grande, né, um labrador, ele tinha uma disfunção cognitiva muito avançada e que foi rápido, né? Coincidiu, percebo como a parte psicológica, ela conta muito, inclusive na veterinária. Piorou muito quando um contactante da casa morreu, um outro cachorrinho da casa morreu, no meio da pandemia. Piorou muito a disfunção dele. Quando eu vi esse paciente, de novo, acho que eu fiquei um ano mais ou menos, né, por conta da pandemia, eu tratava o joelho dele, a coluna. Um ano depois, mais ou menos, ele voltou para a clínica. Gente, eu nem reconheci meu paciente, tão, ele envelheceu muito, 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 muito. Enfim, mas vou mostrar Sansão, vamos lá. Sansão chegando na clínica, tinha que ser eu e a tutora para carregar, porque senão ele caía, tá? Ele usava uma fraldinha também, porque ele já estava incontinente, tinha caldoequina também, por isso que eu falo, era mais fácil eu falar o que ele não tinha. Então ele chegava com muita dificuldade, cruzava a pata, a propriocepção foi para as cucuias, né, assim, confusão mental, ele não me reconhecia mais, ele tinha, assim, lapsos de memória, às vezes, com a tutora, às vezes. E quando eu fazia terapia neural, o Sansão saía andando sozinho. Então, o que a tutora me relatava também? Que quando eu fazia aplicação, até uns 4, 5 dias depois do que eu aplicava, ele voltava a algumas funções normais. Então, assim, ele ficava um pouco mais autônomo, ele comia melhor, ele tinha lapsos mais frequentes de memória. Teve um período até que ele voltou a pegar bolinha. Lógico que ele não conseguia brincar, né, gente? Mas ele tinha essa interação da cognição dele. Né? Então, como eu falo para vocês, até desafio alguém a me falar alguma terapia que a gente consiga ver um resultado tão rápido. Eu desconheço, tá? Então, assim, esta terapia para a disfunção cognitiva é da minha preferência, é o que eu mais uso, tá? E o que eu fiz no Sansão? O Sansão, ele recebia bastante procaína, tá, gente? Então, assim, eu usava nele, no mínimo, 4 ml. 4 ml, gente, é bastante, né? Se você for pensar que eu usava 0,2 a 0,3 ml por ponto, né? E eu usava muitos pontos nele, principalmente de cabeça. Então, aqui, dos acupontos que eu utilizava, o VG16, os 4 cavaleiros, né? O VB20 são pontos de cabeça, pontos que trabalham a cognição, que trabalham o equilíbrio, tá? E G11, porque ele também tinha muita artrose de cotovelo, Bairro-I, pensando em equilíbrio postural e membro pélvico, VB29, VB30, bexiga 54, que são aquela tríade, né, os 3 pontinhos ao redor da articulação coxo-femoral, Jianjiao, bexiga 40, que ele é um ponto mestre de quadril e coluna lombar, né, para a gente tentar dar mais sustentação ao Sansão andando. Estômago 36, que é o ponto que mais tonifica, é um ponto motor também de membro pélvico. E pontos locais de dor, que aqui vão ser os meus campos interferentes. Eu fazia, ele tinha feito 2 cirurgias oncológicas. Eu fazia procaína nessas cicatrizes também, tá? Em pontos de dor, então assim, fazendo quase na coluna dele inteira, tá? Então, no mínimo 4 ml eu fazia nele, tá? E é isso, minha gente. Bom, do que eu tinha trazido aqui para vocês de conteúdo, né, de vocês entenderem minimamente o que é a terapia neural, por que ela funciona, em que casos que eu posso utilizar e casos reais de sucesso que eu tinha resposta muito rápida. Via de regra, minha gente, eu tenho resposta muito rápida com procaína, de verdade, tá? Então, queria agradecer aqui ao Equilibre,
pelo convite, Braiane, muito obrigada pelo convite, para a gente tentar aqui espalhar a palavra da procaína, deixar todo mundo aqui procainado, no mínimo curioso, né, para entender mais sobre essa terapia. E aqui, gente, eu abro para a gente conversar, tá? Para a gente tirar dúvidas ou alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou só fechar minha apresentação, tá? Eu fiz minhas perguntas pelo chat, eu só abri para falar oi mesmo. Mas Então, tá bom. já vou fazer Pode agora, perguntar. então. Pode Em perguntar. relação àqueles do trabalho de problema dermatológico, o intervalo entre as sessões Olha, se eu não me e, engano, eu acho que era uma semana. Se eu não me engano, tá? e qual o seu intervalo entre as sessões também, dos seus tratamentos que você costuma fazer? Depende do caso. Quando são casos ortopédicos ou de lesões, ou trabalhando campos interferentes, coisas simples, eu faço de uma semana. Mas de disfunção cognitiva, eu ensino o tutor a aplicar, porque dependendo da gravidade e em que grau que está isso daí, o tutor vai fazer todo dia. Eu tive um paciente que eu ensinei a tutora, mostrei os pontos de aplicação e ela fazia todos os dias, porque ele estava muito caidinho, ele já não se mexia, ele já não levantava, e ela percebia que quando aplicava, ele conseguia comer, ele conseguia se comunicar com ela, ele conseguia fazer xixi, cocô, ele voltava a algumas funções da sua autonomia. Então, dependendo do caso, a grande maioria é uma semana de intervalo, mas casos muito graves, aí eu posso passar até diariamente, tá? E o período de tratamento, porque você viu que você mostrou que tem um milagre, né? Já sai andando. E aí, em que momento você consegue perceber que não precisa mais? Como eu trabalho com reabilitação, Renata, então assim, eu não faço só terapia neural, eu sou fisiatra, também sou acupunturista. Então, no momento de alta do meu paciente, isso vai depender do paciente, isso vai depender do tutor, porque tem coisas que eu passo para casa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, vai. Displasia coxofemoral, que esse animal já tem osteófito, ele tem muita dor. A gente faz um tratamento, eu faço pelo menos umas 4 sessões seguidas, o animal fica estável, a gente começa a espaçar as sessões quinzenalmente. Se ele continuar estável, depois de um mês e meio, 2, eu dou alta. E aí ele volta se ele tiver algum problema. Então vai depender muito do problema. A alta, ela está muito intrinsecamente ligada ao problema. E se eu percebo que o paciente ele vai ter uma vida ok sem mim. E que normalmente é o que eu quero. Eu quero que ele não dependa de mim, eu quero que ele siga livre. Então eu trabalho com muitas técnicas, né? Então a terapia neural ela entra nisso daí também. Então, por exemplo, no caso, eu faço acupuntura. Então, eu poderia, toda a sessão, fazer procaína. Fazer a Pode, terapia neural junto. Não tem, pode. tipo, não existe um limite máximo. Existe o Só, limite assim, de quantidade, mas assim, das sessões de você por fazer. sessão. Não, a quantidade por sessão, mas não se eu tenho. É porque geralmente o que a gente recebe é paciente idoso que a gente perde para a morte, praticamente, né? Sim, sim. Que ou às vezes espaça 15 dias, espaça um mês, mas tem É aquele aqueles que que sempre vai estão. depender de você, né? Exato. Então, assim, no caso, nesses casos, a procaína em todas as sessões faria bem para o animal. Faria. Eu gosto muito, Renata, e por isso que eu falo para vocês, tenham o máximo de técnicas possíveis. Eu gosto de deixar de carta na manga, porque eu não gosto de dar tiro de bazuca em mosca. Então, vou fazer outras Entendi. terapias mais light, e se esse paciente se manter estável, ok. Mas, por exemplo, não, minta, 4 semanas, eu peguei um paciente paralisado de hernia de disco com muita dor. Eu já fiz procaína na primeira sessão. E agora ele começou a voltar a ficar em pé, ele não anda ainda, mas ele já consegue ficar em pé, já passou a dor, já passou a primeira etapa da reabilitação, agora eu vou trabalhar tônus muscular. Então, agora eu estou fazendo procaína só em pontos motores do membro pélvico. Eu não estou fazendo nele inteiro na coluna, porque já passou isso daí. Então, vai muito de caso a caso. O interessante é justamente você ter possibilidades de protocolos, de você não ficar preso numa coisa só. Então, eu gosto, assim como, por exemplo, cannabis, eu passo para casos importantes, né? Casos que, assim, a minha acupuntura, a minha fisioterapia, o meu ozônio, a minha quiro, a minha liberação miofascial não está dando muito resultado, ou eu estou sentindo que está muito aquém. E eu quero dar um up, eu quero um efeito rápido e vigoroso, aí eu entro com a procaína. Se for uma bobaginha, eu não uso.
Eu gosto de Uhum. manter as minhas armas guardadas. Eu não gosto de matar a mosca com bazuca. A É procaína que era eu uma tô com um bazuca. Sansão da vida aí, que é o seu último Perfeito. Use a caso. procaína. Use a Eu, procaína. eu tô com uma cachorrinha, uma cachorracinha, exatamente o que você disse. Tem que dizer o que não Perfeito. tem, né? Sim. Aí, a hora que eu vi o curso, eu falei, ou a palestra, eu falei, eu preciso assistir. Sim, gente. Olha, de verdade, Renata, eu tô para ver qualquer outra técnica, e eu uso muitas, que a gente tenha um resultado tão bacana e que segure por mais tempo, né? Porque assim, eu não sei para você, mas o que mais percebo no tutor, o que mais dói para ele, é ver essa degeneração todos os dias. E que Uhum, vai piorar, ele já sabe o final da história. Então, se a gente conseguir postergar isso, jogar para frente essa degeneração e dar qualidade de vida, voltar minimamente, né, a autonomia desse cachorro, cara, para ele já está maravilhoso. E a gente consegue uhum. fazer isso com a Procaine. Então, para o caso que você está me trazendo agora, acho sim que você pode fazer em toda a sessão sem problema Ah, nenhum. Em campos interferentes, em pontos de acupuntura de cabeça, principalmente. Cinturão renal é uma, de repente um VG4, tá? Um Bairro-I. Beleza? Você pode usar sim, uhum. manda ver. Tá ótimo, muito obrigada. Imagina. Bel, Oi. boa noite, parabéns pela sua aula, você é maravilhosa. Ah, obrigada. No caso de quem clinica somente, né? Então, nos casos Uhum. assim, de atopia, nos casos de clínica, ela é indicada? Sim, com certeza, como Porque eu assim, falo. eu não faço ortopedia, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho, é, não faço acupuntura, nada disso. Então, assim, a Braiane me mandou o convite, eu realmente nunca havia escutado, eu sou enfermeira veiaca, né? Mas médica veterinária eu sou novata. Uhum. Então, eu me interessei, assim, quando você falou da enxaqueca, então da dor no ombro, eu falei assim, eu acho que eu vou aplicar em mim isso daí, porque eu tô com Eu uma dor no aplico em ombro há mim, minha 6 meses. gente. Não, Eu eu vou aplico em aplicar em mim. mim, eu vou fazer esse Aproveita que curso você é aí, enfermeira. eu há 40 anos, eu sou aposentada já e estou indo para a segunda aposentadoria já. E não parece, né? Fala a verdade. De jeito nenhum. De jeito nenhum. 61 já vou fazer. Gente, depois joga na roda aqui o É, segredo, Gislene, joga na roda. então, e aí você estava falando da atopia, né? A atopia é uma coisa que é uma coisa assim triste, né? E tem muito na realidade, muito mesmo. E tem algumas outras coisas também, né? Que na clínica, eu fiz oftalmo na realidade, mas eu não pratico, não vou praticar, não vou fazer Uhum, cirurgia, nada disso, né? Meu uhum, oftalmo vai ficar só para conhecimento. Pode ter alguma coisa também para oftalmo, né? Eu faço a clínica só. uhum, Então eu vou ficar uhum, na clínica e na prevenção, né? E aí eu estava pensando nisso, eu falei assim, então tem casos clínicos que ela pode, acho que, ser aplicada, porque eu também não vou me meter a fazer uma coisa que eu não tenho conhecimento e nem não vou ser irresponsável. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, né? Então, aí eu estava pensando, quando você falou da terapia, eu falei assim, nossa, é uma coisa assim bem interessante, né? Porque uma das coisas, né? Então, uhum. aí eu queria saber, porque aí eu vou me preparar para fazer o curso, Não, que eu achei tranquilo, assim bem Gislene. Eu vou te falar interessante. alguma coisa que até para acalmar o seu coração, tá? Então, como eu Ah, falei antes da apresentação, Bel, tem que ser acupunturista para fazer terapia neural? Não, não. não, Inclusive, no curso, eu vou mostrar pontos de acupuntura, eu vou ensinar a localização. Ai, Bel, mas eu não sei tá. acupuntura, mas você consegue localizar anatomicamente, minha senhora. Então, tenha Você calma, sabe que eu você comecei a fazer consegue. acupuntura humana, né? Aí eu parei. Nada, é só transposição de pontos. E assim, você tem uma É, vantagem, ó, Gisele, posso falar um negócio? Você tem uma vantagem que muita gente não tem. Você tem anos de aplicação de injeção. Aqui, a manha é do verdade. negócio é uma aplicação bem feita. Porque assim, não vou mentir para você, gente, a Procaína, ela arde um pouquinho. Ela seria meio que É, pau a pau com o ozônio. Então, não sei se você já fez aplicação. Tudo que eu tenho, gente, tudo não. que eu tenho de ferramenta, eu aplico em mim, eu testo tudo. Eu quero saber o que o bicho vai sentir.
De verdade, eu quero saber. Então, ele arde um pouco, mas não é nada demais, é só no momento da aplicação. Então, se você faz uma aplicação mais sutil, mais suave, isso são os pontos que a gente trabalha muito, a gente faz pápulas na pele, então são pontos mais Sei, superficiais, sei, tranquilo, entendeu? Então, assim, você vai trabalhar com campos interferentes. Então, por exemplo, uma cicatriz é um campo interferente. sei. Uma lesão de pele, ela é um campo interferente. Você vai trabalhar os campos Ah, isso daí interferentes. para mim é. Ah, então Uma tá bom. displasia coxo-femoral, Bel, eu não sei achar o ponto da displasia, lá, a tríade que você falou, mas você sabe onde está a cabeça do fêmur. Você pode aplicar ali próximo à cabeça do fêmur. Perfeitamente. Você está trabalhando a região Ah, afetada. Está trabalhando um campo perturbado, faz sentido? Então, assim, não é necessário você ser acupunturista, mas, inclusive, no curso entendi. eu vou ensinar os principais pontos de acupuntura que a gente acha por localização anatômica, tá? Ah, Não fique então tá. enganada com isso, não. E a gente tem as Tá bom. vias de aplicação intravenosa, que para uma atopia vai cair super bem, Ah, então entende? tá. Ah, eu já gostei. Então tá Tá? bom. Mas Que bom que você parabéns, gostou. viu? Você é top. Ai, sua Parabéns, viu, linda, você Braiane? também. Obrigada, meu bem. Beijo. Beijo, querida. Boa noite. Nossa, acho que tem umas perguntas aqui do lado, né, Braiane? Bom, se ninguém quiser abrir Tem, câmera e tem, falar. tem. Eu vou te ajudar aqui. Eu vou fazer as leituras para ser mais dinâmico, Ah, ok? perfeito. Obrigada. Tá. Em Meg, você já teve alguma resposta? Sabrina pergunta. Olha, eu nunca peguei um caso. O único caso que eu peguei de MEG tem muitos anos, né? Não foi uma coisa assim. Eu não sabia fazer a procaína ainda, mas não vejo por que não usar. Eu acho que seria um caso bem interessante, sim. Tá? Oi, Em pontos Bel. de cabeça. Oi. Esse caso que eu peguei para físio, né, de Meg. Então, é Tá, um animal sanção, tá? Com tá. onco, com neoplasia de narina, com Meg, com Caramba. vários pontos de extrusão na coluna, com luxação de patela, enfim, com problema gástrico. É um animal que tem tudo, É né? um De 13 compêndio, anos né? também, né? É um Tá. compêndio. E aí eu fico muito restritivo, porque eu não posso usar muita coisa da físio, né? Muitos Sim, aparelhos, eu não consigo sim. reabilitar. Eu entrei com ganho de massa muscular, porque ele deambula, né? Ele tem ataxia, tudo, mas eu fiquei pensando, né? Como para disfunção, você consegue, a gente usa com ele, dá o foto, né? Mas não é muita Sim. coisa que eu consigo usar. O laser E ainda deixa eu te nem uso, eu só perguntar, uso É foto. Sabrina, né? É a Sabrina que está falando Isso, comigo, né? é. Sabrina, você é acupunturista? Não, eu faço só os básicos da físio mesmo, sabe? Assim, eu acabo Perfeito. fazendo só os Vamos utilizar básicos os mesmo. básicos. Então, assim, Mas você eu vai fiquei. trabalhar pontos motores, né? Ele Então, tem mais eu dificuldade uso em membro muito. pélvico? Tem. Na verdade, torácico e pélvico. Ele tem. Ele não tem. Ele tem uma ataxia não deambulatória, assim, ele não anda Perfeito. direito mesmo, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, por causa que a MEG em si me restringe muito, né? Sim, Com os sim, aparelhos. E aí, para a gente poder. É igual librela para casos articulares. A gente usa para fazer a fisioterapia, né? sim. Inclusive, eu assisti sua palestra lá no, no, no congresso da USP. Então, foi. Ah, que legal. E aí eu falei, bom, lembrei da Meg, porque acho que é interessante, né? Com Principalmente certeza. para poder eu conseguir fazer alguma coisa na física, porque senão ele não Assim, faz. sim. Bom, se eu puder te dar uma sugestão, Sabrina, que eu acho interessante, né? Faz um teste esse paciente. Teve uma galera que me perguntou aqui onde que eu compro, né, a procaína. Eu gosto muito da Inject Center. Tem outro local que eu compro também, que vem uma bolsinha de soro, daqui a pouco eu lembro o nome, tá? Se eu não lembrar, eu jogo para a Braiane, ela joga para vocês. Os É, dois são super confiáveis, tá? É que a gente tem dificuldade de achar o local às vezes, sabe? A moxa Não, a mesmo, as Inject Center moxas você que pede você. online. Não, você pede no É, WhatsApp, fique as sossegada, é bem de moxas que boa. você usa, eu fico com muita dificuldade de usar. Eu acabo usando só o bastão mesmo, porque é difícil achar, né? Para usar nas agulhas, tudo, Uhum, a de lã, uhum. né? A lã. Ah, mas tem a Dux é até fácil de achar, tem pomada térmica, depois a gente pode conversar sobre isso, eu te ajudo, tá? Não é difícil, não. O Uhum. negócio é você saber aonde que tá a ferramenta, mas o Uhum. chegar até ela não é difícil, tá? E a procaína também vai nessa. A sugestão que eu vou te dar, Sabrina, compra da Inject Center e compra umas 10 ampolas. Você dá uma Uhum. brincada.
você testar a técnica, tá? Nesse paciente, eu acho que seria interessante, faz a procaína antes do que você vai fazer da físio. E Uhum. vê como é que ele responde. E aí você vai fazer pontos de cabeça, tá? Essa apresentação, gente, eu vou deixar em PDF com a Braiane, ela vai mandar para vocês. Vai ficar o desenho da localização e que você pode Uhum. fazer. É um paciente que é grande ou pequeno? Não, é um York de 2 quilos. Tá? Faça 0,1 em cada ponto, Uhum. tá? Experimente, faça e depois coloque esse animal para fazer a reabilitação que você ia fazer. É, Eu acho porque que o você pode head começar tilt que por ele ela. que o head tilt que ele tem dificulta muito, né? Porque você vai pôr o animal em pé para fazer alguma coisa, uma cinese ou algo mais, e aí ele tomba. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele tem otite também? Não. Tem lesão de nervo facial? Não, não tem. O Outro head ponto, tilt é mais tá, da Meg, porque né? ele faz acompanhamento com tudo, né? Com onco, com gastro, com físico, ele faz, é multimodal a terapia dele, Sim, né? sim. Mas é Que eu um vou te dar paciente uma bem dica de complicadinho. outro ponto, além dos que tá aqui, tá? Então, os Uhum, pontos de cabeça, que vai estar no PDF para vocês, e um pontinho que é na frente do Tragos, que é o ID19. Você vai fazer D19. esse ID19, o VB20, que ele está entre o crânio e a primeira vértebra cervical, o Uhum, VG16, que ele está raspando o crânio aqui para trás. Os 4 uhum, cavaleiros, o que que é? São 4 pontos voltados para o centro da cabeça. Ou, ai, Bel, é muito pequenininho, não, putz, eu tô com dó de fazer muita coisa na cabeça dele. Faça o VG20, que é o ponto mais alto da cabeça. Se você levantar a orelhinha dele, o uhum, centro das orelhinhas vai cair em cima do VG20. São pontos uhum. importantíssimos para a parte neurológica. E aí você vai fazer o ID19 também, porque ele vai ajudar na questão do head tilt. No lado que tá aqui, ele faz o head Você vai tilt, fazer né? nos dois. Vai fazer nos Nos dois. dois. Aqui a gente vai atirar para tudo que é lado, minha filha. Aqui Ah, é pegar na mão de Jesus e bora e vamos ajudar esse bichinho. Mas então, ele é um nele, caso bem interessante você testar. ele só faz acupuntura, alguns pontos de acupuntura mesmo, né? Que a gente, né, é treinado na Munda Parte para ortopedia e neuro e era, Uhum. era isso que eu seguia. Mas ganho de massa, como você faz? Sem cinésio, sem exercício, sem fazer nada, né? Não posso fazer Assim, estimulação nele, muita não posso coisa fazer eu nada. passo para o tutor fazer em casa. Por exemplo, trabalhar core, deixar o bicho em pé e você sustentar ele lá, várias vezes por Uhum, dia. O que já rolou uma vez, eu não coloquei aqui, mas foi um paciente meu, falar brevemente, porque foi uma história tão engraçada, foi bizarro na minha vida. Não, não foi com procaína, mas aconteceu um negócio que realmente. Vou falar aqui, vocês vão entender. Um cara ligou, esse cara depois virou um amigo pessoal. Um cara me ligou e falou: Oi, doutora, tudo bem? Peguei seu número aqui. Meu cachorro ele está há 4 anos na cadeirinha de rodas e eu quero que ele volte a andar. Eu falei: Eu também. Darei meu melhor. Enfim, e o cachorro era grande, o cachorro era destabanado, sabe os negócios assim? E, cara, eu uhum, fiz tudo que eu sabia e o cara não tinha muita grana. Eu me compadeci dele e eu tinha um suporte de acupuntura para cachorro grande. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, eu vou te emprestar o meu suporte, contanto que você coloque este cachorro em pé neste suporte pelo menos 3 vezes por dia, todos os dias. A gente fez um monte de terapia, eu consegui encaixar ele no curso de célula-tronco, fez uma aplicação de célula-tronco. Cara, eu acho que 3 meses depois, ele me manda um vídeo do cachorro em pé sozinho. E você chegou a aplicar célula? Eu sou regenerativa também. Não, eu não fiz. Foi um professor meu que fez. Mas foi só uma Aham, aplicação. Não, pro caso dele, eu acho que seria interessante pelo menos umas 3, sabe? Mas, aham. cara, na hora que ele me mandou o vídeo do Mas já dá cachorrinho uma em pé, desinflamada, né? Já dá uma não, ele, desinflamada ele com uma não aplicação. tinha propriocepção, assim, ele tinha um andar medular. Porém, tudo a ver Uhum. com tudo, minha gente. Andar medular é andar. Qualidade de vida O para o tutor não tutor, quer nem principalmente, saber se o né? cachorro tá sabendo, se não tá sabendo se tá andando, o cachorro quer que o cachorro ande. E é Uhum. isso que rolou, é isso que aconteceu. Então, assim, depois de um monte de coisa que já aconteceu na minha vida, eu nunca prometo nada. Tem caso que eu tenho certeza que volta a andar e não volta, tem caso, por exemplo, esse, eu falei, não, não volta. Voltou! Sabe os negócios assim? Então, eu acho que é válido a gente aprender muitas técnicas. E eu acho Uhum. que a procaína, ela é uma mão na roda, de verdade. Gente, para esses casos difíceis, que a gente fica com uma amarrada, que não dá para fazer muita coisa, até pelas comorbidades do paciente, eu acho que é bem interessante. Eu Não, acho que você pode tentar. já vou, já Já vou vou já estou atrás, comprando já amanhã, vou estou com roupa já. de ir. Perfeito, Obrigada. manda ver. Imagina, querida. Eu já liberei o contato da Inject Center no grupo, tá? Para quem quiser já adquirir procaína, já tá o número ali.
Agora tem uma pergunta da Uyara, que ela queria que tu contasse a tua experiência pessoal, mas eu acho que tu já compartilhou, não sei se tu tem alguma coisa, alguma consideração. Sim, o caso é o seguinte, gente, deixa eu contar aqui breve. A Braiane sabe dessa história, mas vocês não, eu vou contar aqui. Eu sou celíaca, descobri tem 1 ano e meio, 2, vai. E, enfim, eu sou uma pessoa muito restrita, inclusive socialmente. Então, assim, só para vocês se compadecerem comigo, gente, eu não posso dividir talheres, eu não posso beijar a boca de estranhos, não posso, porque pode ter comido glúten. Então, assim, é uma vida triste. Enfim, mas eu não tenho sinais gastrointestinais, né? Os meus sinais clínicos são acúmulo de imunocomplexo em articulações. Então, eu tenho muita dor, como se fosse tipo uma fibromialgia, né? Eu fico com bastante fadiga, eu fico ruim. E aí, estava eu aqui fazendo nada. Falei, cara, estava estudando aqui terapia neural, porque eu amo, cara, tenho trocentos livros, eu já mostro para vocês uns livros legais. E falava de uma parte psicossomática, sabe? E a doença celíaca, aliás, tudo que é gastrointestinal, né, ela tem muito a ver, né? Querendo ou não, o intestino é nosso segundo cérebro. Eu sou acupunturista, eu tenho procaína, eu sei fazer terapia neural, eu sou meio cagona com agulha, mas fiz. E, gente, foi muito engraçado. Porque eu fiz, assim, na hora, eu fiz em ponto de acupuntura, né? Eu fiz ponto para a parte emocional também, ponto de intestino, fiz ponto do intestino grosso 11. Enfim, na hora, eu senti uma sensação de calor, de um arrepio, de negócio estranho, mas que me deu um bem-estar, me deu até vontade de rir, do nada, assim, sabe? Pensei que eu tinha tomado um. Eu tava meio assim, nossa, gente, que estranho. E ok, né? E fui responder uma aluna no WhatsApp. Eu não conseguia falar. A minha fala embololou. Eu fiquei. Eu gravei 5 vezes o áudio. E eu falei, gente, o que é? É tudo transitório, tá, gente? E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ficar assim para sempre? Mas foi diferente. Então, assim, aí eu liguei para uma grande amiga, que foi minha professora, inclusive, e a gente é amiga pessoal, que é a Thalita. Eu falei, Thalita, apliquei em mim, menina, senti uns negócios aqui estranhos. E eu sei que ela aplica nela também, né? E aí eu perguntei, cara, você já assistiu isso? Ela, Bel, já senti isso, já senti outras sensações. Eu já apliquei em aluno, né? Já apliquei em amiga, né? E eu sempre falo o que pode acontecer, né? O que é mais comum, né? E se a gente for pensar, todas as doenças são psicossomáticas, né, meu povo? E aí eu sempre falo pra galera, gente, vocês podem ter um choro copioso, porque normalmente eu gosto de aplicar no VC17, né, para liberar tudo isso aí que tá guardado, né, toda essa meleca que tá na nossa cabeça. E aí, como eu falei para vocês, eu tive uma aluna, que inclusive ela era de outra cidade, ela ia pegar a estrada, e ela queria porque queria. Eu falei, tá bom, vou fazer, pode ser que aconteça. E ela reviveu, foi aquela história do artigo que eu citei para vocês, ela reviveu o trauma. Ela não conseguia falar, se eu senti que estava um processo muito forte dentro dela, eu pedi para ela sentar e ficar quietinha, e quando ela quisesse, pudesse, conversasse, né? E daí ela trocou uma ideia comigo. Eu já tive gente que, da turma passada que eu dei esse curso, teve uma aluna que ela tinha, não, um aluno que tinha uma cicatriz no pulso, e ele não tinha muita sensibilidade no dedão, e eu apliquei na cicatriz. E ele parece que ele não conseguia dobrar muito bem um dedo, um negócio assim, tá? Cara, na hora que eu apliquei, ele fez assim com o dedo, ele, Bel do céu, tem 10 anos que eu não dobro esse dedo. Então, sabe os negócios assim? Tem de tudo que vocês possam imaginar, minha gente. Então, se vocês forem atrás de relatos, vocês vão ver cada coisa. Então, gente que tem enxaqueca crônica, gente com doença gastrointestinal, gente com doença autoimune, por exemplo, como eu, né? Doenças que, psoríase, né? Psicossomática que dá na pele, lesão de pele. Eu ajudei uma amiga que passou por um luto do bichinho dela e ela ficou muito mal e ela veio aqui em casa. Eu fiz aplicação na cabeça dela, que ela estava com enxaqueca horrorosa e dor de ombro. Passou na hora, ela não estava conseguindo dormir, ela voltou a dormir. Então, a gente tem volta das funções do sistema nervoso autônomo. A gente trabalha muito com o nervo vagal. Gente, se vocês tiverem curiosidade, só joga assim, ó, trabalhos com o nervo vagal. Só joga. Só ver o que aparece. Vai aparecer cada coisa. E a procaína, ela trabalha muito o nervo vagal. Muito mesmo, inclusive para a volta de ações que a gente tinha, que a gente deixou de ter em algum momento da nossa vida, que são os campos interferentes, né? Respondido, minha gente, eu falo mais como da cobra. A Mari pergunta: tem alguma contraindicação em paciente? Olha, contraindicação não, tem cuidado. Cuidado. Então, qual situação seria essa? O animal com insuficiência renal aguda ou crônica, que está muito grave. Por quê?
Lembra onde é que ele é excretado? Pelos rins. Ai, Bel, quer dizer que eu não posso usar? Não, não disse isso. Eu disse para você usar com cuidado. Com cuidado. Então, assim, para que você quer usar? Ai, sei lá, esse animal, além da insuficiência renal, tem um osteófito, tem displasia coxofemoral. Não vejo problema algum você aplicar nesses locais de dor, nesses campos interferentes. Mas eu não faria, por exemplo, uma intravenosa. Eu não faria. Tá? Nesse sentido. Então, teria esse cuidado. Não é proibição, mas é bom senso. É que nem a acupuntura, gente. A acupuntura, quando a gente tem um paciente internado que está ali dando um high five para o senhor, o que acontece? A gente não pode fazer acupuntura? Podemos, com cautela. E, assim, eu atendo em hospitais. E, normalmente, quando eu pego o paciente que está entre a vida e a morte, eu sempre peço para avisar o tutor. Pode ser que se vá. Tudo bem? Tudo bem. Mesma coisa. Bom senso. Eu faço acupuntura, eu faço outras técnicas em paciente instável que está quase morrendo. Que, inclusive, gente, querendo ou não, é uma qualidade de morte. Tá? Não é tão horrível se esse paciente se for em procedimento, entendeu? Quer dizer que ele realmente tinha que ir. Tudo bem? Alguém que eu não identifiquei aqui está te parabenizando pela palestra e ela tem uma dúvida. Você faz a terapia neural junto com as sessões ou em uma sessão separada das demais técnicas? As sessões a que ela se refere é acupuntura, ozônio, laser, etc. Obrigada pelo parabéns, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer de uma forma mais leve, eu sei que é complexo, mas tentei trazer de uma forma mais simples e fluida possível. Que bom que eu acho que alcancei o objetivo. Gente, como que funcionam os meus atendimentos? Cada região vai fazer de uma forma, né? Vai cobrar um valor. Aonde eu moro? Eu moro no interior de São Paulo. Aqui as pessoas têm certa dificuldade em conseguir pagar um valor justo, vamos colocar dessa forma, né? Então, eu cheguei num meio termo em que eu quero resolver o problema. Eu não cobro a parte. Então, eu recebo o paciente, faço a minha anamnese, a minha avaliação. Normalmente, essa sessão é um pouquinho mais cara, porque eu vou, né, perder mais tempo ali conhecendo meu paciente e entendendo o protocolo que eu vou, né, atuar. Mas eu faço junto da sessão. Algumas coisas que eu não faço junto da procaína, ozônio, a não ser que seja local. Mas aí eu não faço o intrarretal do ozônio. Eu acho que é muita informação para este corpo. Né? Por exemplo, peguei um paciente que ele é um paciente oncológico, ele é um paciente autoimune, ele tem displasia, ele tem um monte de osteófito pelo corpo. E, de vez em quando, por conta da doença autoimune, a pele dele estoura. Aí eu faço procaína nas lesões e na coluna, e eu faço bag de ozônio. Eu não faço intrarretal nesse dia, eu escolho. É a única ressalva que eu tenho, tá? Eu tento pensar com calma, diante de tantas ferramentas que eu tenho, quais ou qual se encaixará melhor. Não é porque eu sei fazer 15 técnicas que eu vou fazer as 15 no mesmo dia. Eu vou entendendo como meu paciente vai atuando. Então, quando eu falo para vocês, eu não dou tiro de bazuca em mosca, eu deixo a procaína em stand-by, se for um caso grave e que eu preciso de uma recuperação para ontem, que esse paciente não está legal. Eu normalmente testo primeiro o ozônio e eu faço as terapias, né? Eu falo para o tutor, olha, hoje vou fazer o ozônio, veja como é que ele evolui essa semana. Na outra semana eu faço terapia neural e pergunto para o tutor, qual terapia você acha que foi melhor? Qual que encaixou melhor? Qual que ele respondeu melhor? A grande maioria, cara, quando eu uso a procaína, fala, nossa, Bel, a procaína. A procaína que você fez, especialmente para a parte ortopédica e de dor, tá? Eu gosto bastante. Gosto bastante de usar o ozônio para a parte de oncológicos, né? Pacientes oncológicos, lesões de pele, gosto bastante. Mas a procaína, ela é bem bacana. Então, assim, eu vejo o que vai acontecer, eu vejo meu paciente, vejo o que cabe. Então, como eu tenho muitas técnicas, eu tenho liberdade de escolha. Eu não me sinto presa a fazer uma coisa só porque eu só sei ela. E assim, não sei vocês, gente, mas assim, eu tenho algo dentro de mim que eu odeio depender dos outros. Então, assim, eu odeio ter que encaminhar, sabe? Por isso que eu fiz um monte de curso. Por isso que eu sou fisiatra também, porque eu quero resolver. O intuito de eu receber um paciente é resolver. Não importa a técnica. E eu gosto bastante da procaína porque ela é uma carta na manga. Bel, aproveitando, deixa eu perguntar. Você pode usar a procaína antes do laser, se você for fazer uma sessão que tenha laser junto, ou tem que fazer o laser primeiro?
Vou te falar como que funciona a minha sessão. Normalmente, eu faço as coisas lights primeiro, tipo laser, tipo liberação miofascial, massagem, tirar a contratura, depois a acupuntura, depois, se for o caso, ozônio ou a procaína. Por quê? Eu deixo para fazer por último tudo que for incomodar. Porque vai incomodar a aplicação, gente. Não espere que o bichinho, tipo, ai, que delícia. Você vai ter que ser rápida. Então, assim, você vai montar já um protocolo na sua cabeça e na ficha, aonde eu vou aplicar. Eu sempre aviso para o tutor tudo que eu for fazer que vai incomodar. Isso vale para ozônio, quem já fez aplicação sabe disso, né? Especialmente ponto de acupuntura e em pele, né? Ela dói, ela arde um pouquinho, a procaína também. E dependendo de onde você for aplicar, por exemplo, tem paciente que eu aplico ao redor do umbigo. Não é gostoso, gente. Então, assim, eu deixo por último. Até para o paciente, quando ele me olhar, ele lembrar das coisas boas que eu fiz primeiro. Sabe aquela história, a primeira impressão é que fica? Eu quero que o paciente chegue para mim e ele, ai meu Deus, vai ter massagem, vai ter laser. Então ele relaxa. Então, quando eu tenho um relaxamento do meu paciente, eu consigo fazer muito mais coisa. Então, via de regra, coisas que incomodam, eu faço por último. Aplique o bichinho, ó, vaza. Tá? Então, procaína por último sempre. Beleza? Vamos lá. Paula Rocha, parabéns pela palestra, muito leve e didática. Me relembrou a técnica com muita energia. Gratidão. Obrigada, Paula. Que bom, minha gente. A Érica pergunta qual é a profundidade de aplicação. Depende do local que você vai aplicar. Vamos lá. Ponto de acupuntura, aqueles pontos, pegando os pacientes ortopédicos que eu tinha citado, né? Os pontos de acupuntura ao redor da articulação coxo-femoral. Vou fazer intramuscular. Vou fazer ao redor da articulação, tá? Pontos que são em abdômen, eu vou fazer bem superficial. Vou fazer subcutâneo. Perilesional, também, subcutâneo por baixo da lesão, tá? Para problema de comportamento, você pode fazer pápulas, né? Tem alguns pontos específicos, a gente pode fazer ponto de cabeça, ponto de acupuntura que acalmam, também pontos superficiais fazendo pápulas. Tanto que a aplicação, minha gente, 90% das vezes eu faço com agulha de insulina. Tem gente que gosta de usar aquela amarelinha que é mais fina, eu não gosto muito dela. Eu acho que ela entope fácil, bisel. E eu gosto de ser rápida na aplicação, então eu gosto da agulha de insulina. Então depende do ponto, né? Então, pontos ortopédicos que a gente vai utilizar a membro é um ponto mais profundo, né? Um ponto ali paravertebral também. Então, bom, eu acho que vocês não têm meu Instagram, mas quem quiser, gente, até postei esses dias um paciente que eu fiz paravertebral. Então, fiz intramuscular. Tá? Então, depende de onde você está aplicando. Mas, via de regra, você também pode fazer uma aplicação bem subcutânea, bem superficial, tá? Respondido? A Yara pergunta, a filha dela tem 11 anos e tem uma lesão de ruptura de ligamento. Ela poderia utilizar, eu acho que foi essa a pergunta, ela não finalizou aqui, mas ela disse que foi muito boa a tua explicação. Perfeito. Ó, vamos lá. Sei que não é o intuito aqui, né? Que a gente trata de pacientes veterinários, né? Vou dar a dica profissional e depois a dica da Bel. Dica profissional. Eu acho que vale a pena, até por ser uma criança, acho que vale a pena você procurar um profissional, sabe por quê? Porque ele vai utilizar outras técnicas, né? Ele vai saber identificar esses campos interferentes. E por ser uma aplicação que é mais chatinha, talvez ela fique meio chateada com você, tá? Então, acho que seria interessante um acompanhamento, mas eu acho que é super válido, de verdade, já, tá, gente? Falando de coração. Agora, a dica da Bel. Filtre, tá? Isso que eu vou falar. Eu acho que vale a pena você aplicar. Ela tem alguma cicatriz? Aconteceu algum trauma? Deixa eu entender melhor como que é essa lesão. Porque ela rompeu de alguma forma, certo? Escorregou, bateu o joelho, o que aconteceu? Se até você quiser abrir microfone, tá? Quem perguntou? Foi o Yara, né? O Yara, você está entre nós? A nossa sessão espírita. A Braiane rachando o bico, minha gente. Braiane, aqui é assim, minha filha. Aqui a gente faz piada o tempo todo. Ela botou no chat, ela não está conseguindo abrir o microfone. Ah, tá bom, tá. Putz. Mas se quiser escrever, tá, Yara, não tem problema. Ela Eu tô vendo aqui. escreveu. Ela escreveu? Deixa eu Parece que tem achar até aqui. cirurgia, acho que deve ter cicatriz. Se tem cirurgia, tem cicatriz.
Eu acho que você pode fazer de uma forma muito sutil, pericicatricial. E conversar com a sua filhota, ela já entende isso, porque ela tem 11 anos, e falar que ela pode ter algumas sensações, tá? E que é normal e esperado para ela não se desesperar, né? Porque é uma criança, às vezes eu falar para um adulto, cara, pode ser que você tenha um choro copioso, a pessoa vai entender. Agora, se falar para a criança, você vai chorar para caramba, pode ser que ela fique um pouco assustada, mas eu tentaria, não vejo por que não, tá? Eu tentaria, para mim, assim, lógico, pode ter outros campos interferentes, sem dúvida, mas a cicatriz, a cirurgia, certamente é um, e talvez o mais forte, né? Eu faria na cicatriz, vamos dizer que a cicatriz, ela tá assim, eu faria pápulas, então, aplicação bem superficial, 0,1 em cada pontinho, ao redor dessa cicatriz, avisando a sua filhota que vai doer um pouquinho, tá? Mas que é bem de boa. Eu tentaria, sim. Não vejo por que não. Ok, vamos lá. A Mari, obrigada, parabéns, adorei, saudades. Eu acho que ela deve ter É a minha conhecer. aluna, a Mari. A Mari foi minha aluna. Bel, você é maravilhosa, te amei. A Gislene. Obrigada, Gislaine. E aí encerramos. Aparentemente aqui não temos mais perguntas no chat. Acredito que sim, minha gente. Bom, meu povo, aqui a Braiane com certeza vai falar disso, mas aproveitando o ensejo, que vocês gostaram muito, que bom mesmo. Foi preparado com muito carinho. Tá aqui eu e a Braiane aqui, a gente conversando há meses, minha gente. E vai rolar o curso de terapia neural de uma forma muito mais aprofundada do que eu trouxe, obviamente, com explicações muito mais aprofundadas, com explicação de técnicas, né, e mostrar os pontos, como que a gente pode fazer, os casos clínicos, outros casos clínicos. Então, só para deixar vocês curiosos aí, gente, eu tratei uma pavoa com procaína. Uma pavoa, que tinha uma placa também e deixou de usar pata. Só um detalhe, eu morro de medo de aves. E deu certo, deu super certo, tá? Então, assim, vai ser online, tá, Mari? A Luari tá aqui, vai, por favor. Vai ser online, gente. Então, assim, a gente conversou bastante aqui. Acho que vai ser um curso bem bacana, bem autoexplicativo. A parte prática, eu vou filmar fazendo em paciente, vou explicar para vocês, tintim por tintim, como que eu estou fazendo, profundidade, que ponto que é, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ser bastante acolhidos durante o curso, tá? Então, só para fazer um merchan aqui, vai ser dia 15 e 16 de junho, Brian, é isso mesmo, né? 15 e 16? Isso mesmo, isso. 15 e 16 de junho, meu povo, guarda esta data, já faz a inscrição que vamos ter um curso Maravigold, com essas informações de uma forma muito mais aprofundada, tá? Agradecer a indicação do Gian, né, o Dr. Gian Joaquim, querido amigo, professor, mestre, doutor, aqui também nosso parceiro da Escola Equilibre. Indicou a Bel aí, sensacional a palestra. Gostaria de agradecer o preparo desse material, o envio, toda a tua dedicação, teu carinho. E os alunos te amaram, nós também te amamos muito, amamos o case, todo o case que tu preparou para a gente acompanhar. E muito agradecida de verdade. Vamos esperar todos vocês para o curso, dia 15 e 16 de junho. Vai ser um formato online, vai ser gravado para acesso, né? Disponível depois por 6 meses, para quem não puder estar presente ou quiser rever as aulas, principalmente essa questão dos acupontos. Nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para comunicação e suporte. Dessa forma, quem ficar com alguma dúvida vai ter acesso ali à professora Bel, quando precisar, tá bom? Agradecer também, isso, muito importante. Agradecendo ao Miguel também, que está aqui conosco, nosso suporte aqui de comunicação. Obrigada, Miguel. Obrigada, Braiane. Obrigada, gente que curtiu a palestra, que assistiu. Achei maravilhoso vocês estão aqui presentes com a gente. Fiz com muito carinho. É um assunto que me interessa bastante, vocês podem perceber, né? Passa até em mim. Então, na verdade, eu que agradeço a oportunidade e aqui a parceria, né? E, gente, já eu estou mandando para a Braiane esse material em PDF, tá bom? Para a galera aí que quer ver os pontinhos e tudo mais, eu vou disponibilizar para vocês, tá legal? E espero vocês dia 15 e 16 de junho. Fechou, galera? Fechou, pessoal. Muito obrigada, Bel. Uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Acho que todo mundo hoje vai dormir melhor, né? Tava muito positiva essa energia aí. Tá, Bel? Obrigada. Imagina, gente. Beijo. E os livros, desculpa, a Leida pediu aqui. Gente, desculpa, vou mostrar rapidinho, tá, Brian? Tá aqui do meu lado, tá? Ó, tranquilo. Fica à vontade. Meu povo, não sei se dá para ler daí, tá? Terapia Neural Odontológica é um livro do Joel Alves.
Esse cara é fantástico. Tem 2 livros dele que, cara, vocês têm que ter, tá? Esse aqui, ele é mais resumido. Tem um outro que ele é mais completinho. Ele é até mais grossinho também, que é A Prática da Terapia Neural Quebrando Paradigmas. Cara, esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico, sério. Assim, eu fico lendo ele horas, o que é muito legal, porque tem caso clínico, ele fala da técnica, ele é um cara assim meio filosófico, sabe? É uma leitura bem gostosa de se fazer, tá? Ele fala de acupuntura, ele fala por que a gente trabalha com dente, tá? Então, assim, lógico, é um livro voltado para a odontologia, mas que a gente consegue tranquilamente extrapolar para a veterinária. Fora esses 2, daí vocês acham esses livros fácil, tá? Que é do Joel Alves. Tem um, esse é meio chato de conseguir, eu dei uma pendengada, tá? Ele é meu carinho também, que é do Pinschinger, Alfred Pinschinger, que foi ele que fez a teoria da matriz celular. E esse livro é mais aprofundado, assim, enfim, talvez nem seja assim a vertente que vocês queiram, mas assim, quem quiser se aprofundar, cara, entender a comunicação celular, por que a acupuntura funciona, por que a homeopatia funciona, por que procaína funciona, por que a parte emocional afeta o nosso corpo, por que um pensamento, um trauma afeta a gente como um todo e aparece umas doenças horrorosas. Tá tudo aqui, ó. Tá? Pinschinger. Esse é meu chatinho de achar, eu comprei na Amazon, tá? Os outros, até Mercado Livre você acha, tá? Então, esses 3 livros, principalmente o do Joel, tá, gente? Eu acho que ele é mais objetivo, assim, bem bacana. Comprem, vale a pena. Acho que agora sim, né? Fiz tudo que eu prometi. Isso aí, prática terapia neural, perfeito, Braiane, são esses mesmos, tá? Livros maravilhosos, vale a pena ter. Beleza. Gurias, pessoal, assim, ó, quem quiser se inscrever no curso, nós vamos ter uma lista de interesse. Quem esteve presente hoje vai ter uma condição especial, tá bom? Vocês que acompanharam toda a palestra da Bel, então vai ter uma condição especial de desconto. Logo, amanhã nós já vamos estar abrindo essa lista de interesse. Já podem ir se cadastrando lá, ok? Ih, gente, eu se fosse vocês, viu? O gerente surtou, vai ter desconto. Beleza, meu povo? Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez, Braiane. Obrigada, gente que veio e assistiu. E nos vemos em breve, né? Nos vemos em breve, meu povo. Espero vocês no curso, hein? Boa noite, pessoal. Até Tchau, logo, meu até logo povo. mais. Tchau.